Oi, gente, tudo bom? Depois de muito tempo, de novo, eu voltei e consegui vir aqui pra gravar esse vídeo. Tava procrastinando ele há muito tempo, porém estou aqui hoje novamente fazer um vídeo sobre livros, que foi uma leitura que eu fiz no mês de fevereiro e foi uma leitura que pra mim me tirou da ressaca literária, me fez conseguir desfrutar novamente, porque eu ainda tô lendo sobre Redoma. É um livro que ele é maçante, porque ele é grande, mas a história em si é boa. Mas, enfim, vai ter vídeos para este livro. E hoje, então, eu vim falar sobre BTK, meu pai. Para quem não sabe, BTK, ele era um assassino, um serial killer. Ele matava, ele não tinha assim como o Ted Bundy, que tinha um tipo específico de vítima, que era universitárias, que tinha que ter aparência mais baixas, cabelo repartido no meio, enfim, não era assim. Ele matava mulheres, matou crianças, matou homens, casais, enfim, ele matava simplesmente por matar. E o que né, trouxe, né? Porque serial killer tem vários, mas o que é o ponto aqui importante dele? A sigla BTK significa no inglês amarrar, torturar e matar. Então, basicamente ele fazia isso, e isso analisando, né? Não sou psicóloga, fala aqui no livro, tá? Só pra avisar. Remete aos fetiches sexuais dele. Então, basicamente ele fazia isso com as vítimas dele. Tá? É sobre ele esse livro? Não. A Dark Side tem um livro apenas dele que eu não li. O BTK foi um dos únicos serial killer que eu tenho aqui de livro mesmo, que eu nunca pesquisei nada, que eu evitei assistir vídeos, evitei assistir documentários, porque eu queria conhecer ele no tempo certo, digamos assim. Não por medo nem nada, eu só sentia que eu queria, não sei, não queria conhecer ele naquele momento que me apareceu vídeos, enfim. Queria ler, quero comprar, quero ler, não sei. Mas pra minha coleçãozinha acho que eu vou comprar o livro próprio do BTK. Lá vai falar sobre toda a vida do BTK, sobre toda a vida, uh, os crimes, a forma dos crimes, modus operandi, tudo. Porém, esse livro aqui, ele traz essa parte aqui do meu pai, que, então, é a visão da filha do BTK. O BTK tinha 3 filhos e a mais impactada, digamos assim, ou pelo menos a que expôs, né, as fraquezas, foi a Carrie Rayson, que é a filha do BTK. Então, esse livro é sobre ela escreveu, o que eu achei extremamente interessante, extremamente fluido para você ler. Ela escreveu, né, vou mostrando aqui o livro, como eu sempre faço, as formas que o pai dela, as personalidades que o pai dela mostravam mostrou para ela e para os irmãos durante todos os anos. Tipo, ele era um pai como qualquer um, né? Tipo, traz fotos deles, enfim, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas assim, o ponto importante deste livro: fazer você questionar a sua sanidade, fazer você questionar a sua família, fazer você questionar o seu pai. Por quê? Por que eu falo isso? Pelo simples fato de que o BTK, ele era uma pessoa, como eu vou dizer, normal. Ele, ele era um pai normal, ele saía com os filhos, ele trabalhava, ele tinha seus problemas, mas assim, um pai normal, sabe? Quando você para e você pensa, putz, será que meu pai é um serial killer? Esse era o objetivo desse livro que eu senti, e foi o objetivo que foi super atingido. Eu me questionei várias vezes, porque ela falava que o pai dela trabalhou em diversos lugares, mas ele trabalhava com coisas assim, ó, voltadas para segurança, voltadas para proteger os indivíduos. Por quê?
porque desse modo ele entrava na casa das pessoas, ele via, né, como as pessoas viviam, e ele planejava os assassinatos perante isso. Mas ele tinha um trabalho. Ele também fazia faculdade, em teoria, porque ele falava que ele saía pra fazer faculdade e na verdade ele estava indo matar pessoas, por isso que nunca suspeitavam de nada, porque ele sempre tinha bons álibis. Então, esse é um ponto que, tipo, faz você ficar com uma pulguinha ali atrás da orelha. Então, basicamente, ela vai falar sobre a relação dela com o pai dela, né, a família dela em si, como o pai dela era uma pessoa que irreconhecível. Ela não queria imaginar que ele fosse fazer o que ele fez, porque ele era uma pessoa boa pra ela. Boa, mas que apresentava alguns defeitos, como eu já falei previamente aqui. O que acontece? Tiveram vezes que ele bateu nos irmãos dela, do tipo esganar, que, pra quem não sabe, é uma das formas de prazer dele. Ele batia na mãe dela, às vezes, ele se irritava muito fácil, batia na mãe dela, tipo assim, mas no sentido sexual também. Mas, né, tinha cenas ali que ele saía viajar, tipo, eles faziam trilhas, esse era um lance deles, eles faziam trilhas, pescavam, o que acontece comigo com meu pai, então é um negócio que realmente, assim. E ela falava que se não fosse tudo do jeito dele nas viagens, não tinha viagem, ele ficava possesso, enfim. Então, assim, ela traz muito esse lado dele, esse lado positivo e esse lado controlador ao excesso que ele tinha. Outra questão também é, a gente tem esse livro separado em duas partes. A parte antes de tudo, né, antes de, não vou dizer antes dos crimes, porque não, os crimes já estavam acontecendo, mas eu digo antes deles descobrirem que o BTK era quem ele era e o depois. Então, foram presos vários homens, presos para investigação, que suspeitavam que era o BTK, bem no fim não era, e soltavam. E o pai dela sempre fazia comentários, sempre tava assim, procurando, sabe? Tipo, olha só o que o BTK fez, sabe? Tendo esse assunto em pauta com a família. Mas eles nunca desconfiavam de nada. Só que, depois teve um dia aleatório, ela era professora, ela se formou em professora, outra característica em comum comigo. Eu acho que, assim, não dizendo que eu sou muito parecida com ela, não fisicamente, mas enfim, a trajetória, mas pontos em comum eu acho que me ligaram a esse livro, essa história. Ela era professora e ela se casou, o marido dela trabalhava em escritório e teve um dia que ela simplesmente viu um cara vigiando a casa dela e ela ficou com medo e avisou o marido dela, enfim. Resumindo, no final da tarde o cara bateu lá, explicou pra ela o que estava acontecendo. Ele era um agente do FBI, explicou que o pai dela tinha sido preso, que o pai dela era o BTK, estava sob investigação, mas não tinha como não ser, por causa que as provas, né, falavam que apontavam pra ele. E ela ficou simplesmente assim destruída por anos. Ela não conseguia assimilar essa ideia de que sim, que o pai dela era o pai dela, mas ao mesmo tempo que era o pai dela, ele era um serial killer que destruía famílias, matava crianças, destruía sonhos. E, enfim, ela ficou muito abalada com isso. Mas depois que ele foi preso, ela continuou mantendo contato com ele, porque era o pai dela. Então, assim, quando eu vi que ela continuou mantendo contato por meio de cartas, eu fiquei com um pezinho atrás. Peraí, o seu pai confessou, porque depois de um tempo ele chegou a confessar, matei tantas pessoas, tais e tais, de tal forma, o corpo tá em tal lugar. Tipo, ele confessou, né? Depois disso, ela continuou mantendo contato. Quando eu vi isso, eu fiquei tipo assim, cara, deixa de ser burra. Só que era o pai dela. Então,
a gente tem que ter essa visão para não deturpar a nossa imagem dela. Aí, a gente observa que no início dela trocando as cartas com o pai dela, beleza, ela faz por livre e espontânea vontade, tendo ele em pauta. Ali tá tudo tranquilo. Mais pra frente, quando ela vai meio que saindo, né, tipo, tá, faço terapia, eu entendi o que meu pai fez e tal, eu entendo quão mal isso me faz, então eu vou parar, vou me afastar dessa pessoa. Quando isso acontece, o pai dela, tipo, eles ainda trocam cartas esporadicamente nessa minha fala aí. Mas o pai dela percebe esse afastamento e começa a manipular. E a manipulação é algo assim, ó, nítido. Cara, nítido. Acho que só... Não tem quem que nunca passou por uma manipulação. Mas... Assim, se você não passou, você não vai ver. Mas é nítido que sim, está sendo manipulada. E tipo assim, a gente fica... Como assim, cara? Sai disso, para de mandar mensagem. Tipo, para de mandar carta. Quando ela engravida, que era algo que ela estava planejando com o marido, ela pensa várias vezes em mandar uma carta explicando isso. E no final ela aceita, ela fala assim, vou avisar ele, mas por desencargo de consciência. Beleza, esse é o resumo, assim, porque, como eu falei, é uma resenha, não vou dizer uma resenha, mas uma crítica. Vamos botar assim, hoje não vai ser resenha, não vai ser porque esse livro aqui eu realmente recomendo você ler, porque, né, dentro disso tudo que eu falei o básico do básico do básico. Olha o tamanho do livro, gente, então, tipo assim, tem coisa pra explorar aqui. Mas eu realmente vim fazer uma crítica a esse livro, mostrar pra quem não conhece, porque realmente o público deste livro é muito pequeno. O BTK foi um serial killer que chamou muita atenção de muitas pessoas e esse livro teve um alcance tão pequeno que, tipo assim, sabe? E é tão bom de ler, porque você vai vendo como uma pessoa pode ser manipuladora, você vai vendo como uma pessoa pode ser narcisista, pode ser, assim, o pior e o melhor ao mesmo tempo. Então, eu acho que por isso que vale a pena você ver, você ler e você ter, porque é lindo também, a Darkside, né? Não vou falar muito porque eu não sou patrocinada, mas a Darkside sabe trabalhar, tipo, todo um conceito que se você ler no livro, você vai entender. Enfim, outra consideração é que você lendo esse livro, você vai ficar cativado pela Carrie. Querendo ou não, você vai ficar cativado pela Carrie. Porque ela é uma pessoa que você vai se compadecer. Cara, o pai dela não seria o killer, como assim? Você vai ter que se compadecer. Se você não se compadecer, você é uma pessoa muito ruim. Tô brincando, né? Cada um tem suas opiniões aí. Mas, né? Mas assim, leitura fluida foi um ponto, né? Vou explicar os pontos da minha nota. Leitura fluida foi um ponto. A história, tipo, a forma como ela contou a história dela foi muito bem colocada, porque ao mesmo tempo que ela tava falando, nesse dia nós estávamos em tal lugar, ela estava falando que o pai dela matou uma pessoa, tipo, na mesma página. Então, assim, vale a pena você ler por causa disso, porque é uma história que você não vai conhecer o serial killer. Se você não conhece ele ainda, melhor ainda você comprar pra ler. Porque assim, você vai conhecer o serial killer a partir de uma pessoa importante que tem, assim, uma outra visão sensível. Eu nunca tinha parado pra pensar como que a família do serial killer fica. Eu nunca tinha parado pra pensar. E esse livro tocou nesse ponto. E é isso que foi uma novidade pra mim nesse mundo de true crime que eu leio há muito tempo e não pretendo parar. Então, assim, é um investimento. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. E foi meu primeiro livro que eu terminei esse ano, em fevereiro, por causa que eu estou lendo sobre a Redoma. Né, tipo assim, eu li esse daqui, A Revolução dos Bichos, e uma HQ que é do Maestro esse ano. E, gente, não vamos se cobrar. Estamos trabalhando na terapia. Mas enfim, 5 estrelinhas pra esse livro aqui. Expliquei tudo, porque você deve comprar, porque você deve ler. Se você não entendeu ainda,
Eu só digo uma coisa, você não vai conseguir largar este livro. Esse livro aqui é muito bom pra curar ressacas literárias, inclusive. Enfim, é isso aí. Se você já leu, eu quero que você me conte aqui embaixo o que você achou. Me segue nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo também. Se inscreve no canal que me ajuda muito. Quero começar a monetizar esse ano. A gente só falta visualizações, então compartilha muito esse vídeo. Os outros vídeos também tem aqui do canal de ciências, livros, enfim. Ajuda a blogueirinha pobre aqui, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau.